Então, pessoal, boa tarde, né? Sejam todas bem-vindas. Hoje é nossa 10ª aula, na verdade, nossa 11ª aula, né? A gente está chegando aí quase ao finalzinho do componente curricular, né, de metodologia da pesquisa. E diga, Zenaide. Zenaide levantou a mão. Enquanto Zenaide não fala, ela levantou a mão, mas não falou, eu gostaria de saber de vocês, de ouvir de vocês, o que vocês acharam da avaliação. Eu não sei a nota ainda das avaliações, porque eu já pedi ao tutor, ele ficou de me passar, eu quero ver como foram as notas. Para além das notas, eu quero ver quais foram as questões que mais acertaram e as que mais erraram. Alguém gostaria de dizer o que achou da avaliação? Sim, professor. Eu achei a prova muito boa. E eu até mandei um questionamento com o senhor na número 1, que no gabarito da letra D, que a resposta está como que está todas corretas, né? Só que eu vi lá que a 4, ela fala sobre conhecimento filosófico e não conhecimento científico. Só isso, mas do resto a prova estava, para mim, tranquila, ótima. Qual foi a questão? Desculpa. A questão 1. Certo. Tomando como perspectiva o texto Pesquisa em Educação, Concepção de Ciência, Paradigmas Teóricos de Produção de Conhecimento, de Maria Borrabé, podemos afirmar que o conhecimento pode ser entendido como ato ou efeito de conhecer, ou seja, envolve uma relação que se estabelece entre o sujeito que conhece, objeto e fenômeno. A respeito desse tema, analisa as seguintes afirmações. 1. A partir de um fato ou fenômeno isolado, é possível alcançar níveis de profundidade e complexidade que determinam diferentes formas de apropriação pelo sujeito que busca conhecer. Dois, o conhecimento do ponto de vista econômico é um recurso importante que permite, especialmente no âmbito empresarial, a criação de novas estratégias competitivas, a inovação em produtos e serviços, bem como a melhoria do processo. Alguns exemplos de tipo de conhecimento incluem o conhecimento científico, religioso, filosófico e senso comum. O conhecimento científico resulta do pensamento e da análise humana, destacando-se pelo esforço da razão em investigar questões humanas e em distinguir o que é certo do que é errado. Certo. A questão pedia que vocês afirmassem, não é? E aí pedisse qual era a questão que estava correta. Tem alguma questão errada aqui? Para mim, eu vi que era a 4. Que o conceito dela tá falando que conhecimento científico tá certo, né? Sim. Só que eu vejo no conteúdo do senhor, ela tá falando diferente o conceito. Sim. Você achou que a questão 4 estava errada, portanto não seria a letra Sim. B. Sim, portanto ela não seria a alternativa D, tipo, todas estão corretas. Entendi. Mas por que você achou que está errada? O conhecimento científico, ele resulta do pensamento e da análise humana? Sim da análise humana? Não. Não, em parte. O conhecimento científico é resultado do pensamento, não é isso? Para eu produzir cientificamente, eu preciso pensar sobre. A partir do momento que eu penso, eu vou para a análise. A análise aqui, a grosso modo, nós poderíamos dizer que seria um método que eu vou utilizar. Então, a questão ela não está errada, a questão está correta. Porque o conhecimento científico é resultado do pensamento e da análise humana, que é um esforço pelas questões de buscar e decidir o que é certo e o que é errado. Por exemplo, eu já usei esse exemplo várias vezes e vou usar aqui novamente. Tem alguém com som ligado, e vou usar novamente. Por exemplo,
As pessoas dizem que a criança tal não aprende a ler. Eu tenho uma turma de 20 alunos. Desses 20, 2 não aprendem a ler. Eu tenho aqui um esforço, não é? Eu tenho um esforço do pensamento para tentar entender por que é que as outras aprendem e essa não aprende. A partir desse pensamento, eu vou fazer análises. Por que é que eu tenho 20, 18 está aprendendo e 2 não está aprendendo? Se eu for para o pensamento comum, vai ter uma série de questões que vai dizer por que essa criança não aprende. Que talvez esteja correta, talvez esteja certa. O que é que vai me dizer que está correto e certo? É o pensamento científico. É o método que eu vou utilizar, né, para poder dizer, por exemplo, eu não posso dizer que a questão da alfabetização é só uma questão de método. Eu não tenho um fundamento, respaldo mais hoje, na atual conjuntura, para dizer isso. Então, as pessoas que dizem, a alfabetização ela é apenas uma questão de método, e vocês serão futuras pedagogas, vocês vão enfrentar isso constantemente. É uma das coisas que vocês mais vão enfrentar. Vocês vão pegar alunos no 5º, no 6º, no 7º e no 8º ano, que não sabem ler. Eu estou pegando alunos, estudantes na universidade que não sabem ler. Né? Nessa turma aqui, eu já observei que tem gente que ainda não desenvolveu a leitura. E eu falo da desenvolvimento da leitura, não é interpretação, não. Eu estou falando aqui da perspectiva de leitura muito corriqueira, que é a decodificação. Eu tenho alunas no primeiro semestre do curso, onde eu leciono, que não leem, não decodificam. Né? Então, vocês irão pegar isso. Então, no momento que vocês irão pegar isso, vocês vão encontrar, junto com essas questões, uma série de suposições sobre por que esse sujeito não aprendeu a ler. Vai ser o seu pensamento e a sua análise científica que vai dizer se o que está sendo dito é certo ou errado. E tendo cuidado, já adentrando na discussão de pesquisa, que nem todo resultado eu posso generalizar. Né? O resultado da pesquisa ela pode ser generalizado em alguns aspectos, mas em outros aspectos eles não podem ser generalizados. Então, a questão 4 ela está correta. Todas as alternativas elas estão corretas. Porque o conhecimento é, sim, um esforço do pensamento da análise humana. A partir do momento que eu esforço, eu já usei outro exemplo aqui. Eu disse a você que tem um teórico, chamado, 2 teóricos, chamado Deleuze e Guattari, que tem uma coleção, é uma coleção deles aqui, né? E que eles vão nos dizer, um momento aqui, quando eles vão discutindo produção do conhecimento, eles vão nos dizer que o pensamento só pensa se for forçado a pensar. Essa coleção aqui, de 5 livros, onde eles vão tratando de uma ideia de conhecimento rizomático, né? Eles tratam de vários assuntos. O volume 1, que eles intitulam, é uma coleção que é chamada de 1000 plantas, né? E em cada volume, eles vão discutir alguma coisa. No volume 1, eles vão discutir capitalismo e esquizofrenia. No volume 2, eles vão discutir de novo capitalismo e esquizofrenia, a partir da ideia, não é, do que eles vão chamar de símbolos. Então, eles escrevem, basicamente, 5 livros para nos dizer que a gente só pensa quando a gente é forçado a pensar. Que se a gente não sair da zona de conforto, a gente não pensa. E aí, quando vocês estudarem psicologia da educação, né, que eu não sei como é que o curso que vocês estão organizando, eu já olhei o projeto polipedagógico para preparar a minha disciplina. Eu dou a palavra aqui agora, Ney Dinara. Vocês irão ver que Piaget vai dizer justamente isso. Piaget vai dizendo que são os desafios que vai fazer com que os nossos conhecimentos simples vá se transformando em conhecimentos complexos. Então, a questão ela não tem erro, não é?
A questão ela não tem erro. Aí você está dizendo que você se baseou na aula 9 do módulo. Eu tenho que voltar à aula 9 do módulo para ver como é que você está entendendo, como é que o módulo está colocando e você está entendendo a questão. Eu posso ler para o senhor, professor, como é que está escrito aqui? Pode. No material do professor? Está na aula 9, módulo, o que é pesquisa, página cortada. Está escrito assim, ó. Portanto, o conhecimento filosófico é caracterizado pelo esforço da razão para questionar os problemas humanos e poder discernir entre o certo e o errado, unicamente recorrendo às luzes da própria razão. Tartucci, 2006, página 6. O textinho está desse jeito. Sim, mas aí é que está. Aí é que está a questão. A questão está falando de quê? De conhecimento. Não está definindo o tipo de conhecimento. A questão quer saber se as 4 assertivas tratam de conhecimento. E se ao tratar de conhecimento, sem dizer de que tipo de conhecimento está falando, se o conhecimento está correto. Agora, se eu perguntasse sobre a pergunta, olha o que a questão diz, você tem que voltar para a questão. Tomando como... E outra, tem uma questão, eu estou lhe dando um texto específico. Eu estou lhe dando o texto de Maísa Borrabé. Eu não estou lhe dando o texto do módulo. Olha o que eu digo, que eu já disse a vocês, na aula passada, quando eu tratei de métodos de pesquisa, eu enfatizei isso várias vezes. Cada autor e autora vai tratar a partir de uma perspectiva. Não necessariamente vão concordar, vão dialogar. Tem divergências. Tomando como perspectiva o texto Pesquisa e Educação, Concepção de Ciência, Paradigma Teórico e Produção de Conhecimento, de Marisa Borrabé Costa, podemos afirmar que o conhecimento pode ser entendido como um ato ou efeito de conhecer. Ou seja, envolve uma relação que se estabelece entre o sujeito que aprende e o objeto que eu quero aprender sobre. A esse respeito, a respeito desse tema, analisa as seguintes afirmações. Entendeu? Então, a questão está correta. Mesmo que você pegasse a questão do livro, se você levasse pelo livro, a questão está correta. Porque eu não estou lhe perguntando se o conhecimento é científico, se o conhecimento é filosófico, se o conhecimento é cotidiano, se o conhecimento é religioso. Eu estou falando sobre o ato de conhecer em um contexto amplo. Então, no contexto amplo, o ato de conhecer é também o resultado do pensamento humano. E você trouxe isso aí. Do pensamento... Lembra que a gente discutiu, quando a gente discutiu conhecimento filosófico, a gente entrou na discussão, na seara tão difícil de discutir, que é o que é moral, o que é amoral, o que é ética, o que não é ética, que a gente vai discutir ética em pesquisa. Né? Na próxima aula, a gente vai discutir o que significa o que é ética ao fazer pesquisa. Entendeu? Então, a questão está correta por causa disso. Porque eu não pergunto sobre um tipo de conhecimento específico. Eu quero problematizar a questão sobre o ato de conhecer. Né? E nós já vimos que o conhecimento cotidiano também, ele é um ato de conhecer. Agora, se eu pergunto se o conhecimento cotidiano, ele é um ato de conhecer científico, aí não. Não é porque ele não tem um método. Mas se eu pergunto, no geral, que o conhecimento científico, o conhecimento cotidiano, ele é um ato de conhecer, sim. Agora, se eu vou levar para o ato científico, aí já não vai ser. Porque a gente sabe que o que diferencia o conhecimento científico do conhecimento cotidiano ou do conhecimento popular é justamente a questão do método. Ele não tem um método. E para ser científico, ele precisa ter um método. O conhecimento filosófico tem um método extremamente rigoroso, né? Que eu falei aqui rapidamente sobre ele, porque eu disse o que a vocês. Para a gente discutir profundamente o conhecimento científico, filosófico, a gente tem que entrar na filosofia. E aqui não dá conta. Eu volto a dizer, essas aulas, elas são aulas que provocam. Elas não são aulas que vêm para dar resposta. Independente de ser aula presencial ou não, eu não trabalho com a ideia de aulas para dar resposta. Eu trabalho com a ideia de aulas que provocam. Provoca a gente a pensar, e a partir dessa provocação, a gente vai buscar e produzir as nossas próprias respostas.
E nem tudo é para ser respondido. Né? Rubem Alves diz no livro Ciência e Sapiência, e que a escola a escola e a universidade, ela trabalha com a ideia de resposta. E que a gente deveria trabalhar com a ideia de produzir perguntas e não produzir respostas. E nós temos feito esse exercício. Nós, pesquisadores modernos, de uma perspectiva não positivista, não cartesiana, temos feito esse movimento de aprender a fazer perguntas que nós não sabemos fazer. Não é? Nós não fomos ensinados a fazer perguntas. Vocês veem, porque com esse papel de parede, parece que vocês não veem o que eu mostro. Estão vendo o livro? Tem alguém aí? Nossa, o povo não responde. Não sei se está, se não está. Não ver não, professor. Não está aparecendo. Está falhado. Pois é, porque esse papel de parede, que é obrigado a gente colocar, Maria, se não coloca esse papel de parede, o mundo se acaba. O mundo se acaba, porque a Ave Maria já foi tanta gente reclamada, é tanto recado para botar esse papel de parede, né? Aí o papel de parede empata a gente mostrar as obras. É um livrozinho, o nome do livro é Entre a Ciência e a Sapiência, o Dilema da Educação. É de Rubem Alves, né? E em uma parte específica ele vai tratar o que é científico, né? Ele vai tratar o livro, ele escreve para falar o que é ciência, né? E aí na primeira ele escreve o livro em formato do que ele vai chamar de formato de cartas, não é? E aí a primeira, as cartas é o que mandam na educação, o segundo, sobre o livro e a leitura, o terceiro, aos que moram no tempo da ciência, que aí ele vai tratar sobre o que é conhecimento, sobre o que não é conhecimento, o que é científico, o que não é científico, e a última, que ele vai falar sobre computadores e Deus, né? Então, a gente vem de uma escola e entra numa universidade que a maioria dos nossos professores e professoras faz a gente acreditar que a gente está na universidade para encontrar respostas, né? Que a gente vai para a aula para que o professor dê resposta pronta para todos nós. Isso é uma ideia bastante positivista e cartesiana de produção do conhecimento. A gente tem feito um movimento de ir na contramão, não é de uma escola que não ensine respostas, mas de uma escola que ensine a fazer perguntas. Ou, como diz o próprio Rubem Alves, de uma escola que seja asas e não de uma escola que seja gaiola. Né? Porque as perguntas, muitas vezes, elas acabam se transformando em gaiola. E aí, entrando, respondido, compreendido porque a questão está correta. Ok. Então, a gente passa especificamente para a aula de hoje, que a gente não fugiu do assunto, não é quando a gente discutiu, porque eu já retomei o conceito do que é ciência, do que é conhecimento, e quando eu coloco como objetivo de hoje discutir as principais abordagens e métodos de pesquisa utilizados em estudos com seres humanos, identificando suas características, vantagens e desvantagens, a fim de compreender como essas escolhas impactam e validam a ética da pesquisa. A nossa ideia é justamente hoje discutir, não é o que nós já vimos, nós vimos o que é pesquisa na aula anterior. Nós vimos que a pesquisa é um conjunto de atividades que tem como finalidade, tem como objetivo esclarecer, não é, uma determinada questão. Lembrando que a gente não tem pesquisa se a gente não tem pergunta. Ontem eu estava lendo uma dissertação de mestrado, que me pediram para ler, e eu estava dizendo, e eu fiz justamente essa questão. Cadê sua pergunta de pesquisa? Afinal, o que é que você quer saber? Ao pesquisar quadriláteros, não sei o que lá, que é da área da matemática, não é que eu não domino o conteúdo, mas eu sei se tem coerência, eu sei os elementos que a pesquisa tem que conter, esses elementos. Você não tem questão de pesquisa na introdução, você não tem objetivo geral, você não tem objetivo específico, você não tem metodologia, e você não tem os dispositivos, ou como material de você está usando, os recursos, as técnicas que você vai chegar até essa pergunta que você está fazendo. Então, quando eu
falo que é pesquisa, eu preciso lembrar que ela é um conjunto de atividades que tem como finalidade solucionar, esclarecer dúvidas, não necessariamente responder. É outra questão. Ah, porque eu faço pesquisa para responder uma questão? Não necessariamente. Você faz pesquisa para conhecer, mas no meio da pesquisa também você vai perceber que você produz desconhecimento. Não necessariamente você vai conhecer. Quando você terminar a pesquisa, você vai se dar conta que tem um monte de coisas. Por exemplo, Ana Lara, que está aqui na minha frente. Ana Lara vai pesquisar sobre um determinado tema. Ela vai ter que recortar para ela poder dar conta desse tema. Quando ela terminar essa pesquisa, ela vai se dar conta que tem muita coisa sobre o tema que ela não conhece. Então, ela produziu conhecimento sobre o tema, sim. Ela encontrou uma possível resposta sobre o tema, sim. Mas ela também vai perceber que muita coisa ela não conhece. Ela conhece a partir daquilo que ela recortou, a partir daquilo que ela abordou. Mas não, ela não conhece o objeto, o fenômeno como um todo. Né? Por isso, a crítica de Edgar Morin, naquele livro que eu já dei a vocês, Ciência, que agora eu esqueci o título, Ciência, eu vou lembrar. Ele vai fazer justamente a crítica, que a gente estuda as partes e acha que pode conhecer o todo. Então, portanto, a gente precisa ter cuidado ao generalizar os resultados das nossas pesquisas. Então, produz conhecimento e também pode comprovar uma determinada hipótese, como também ela pode refutar. Né? Eu posso levantar a hipótese que os alunos não aprendem a ler e a escrever por causa, vamos dizer que eu pudesse levantar essa hipótese, eles não aprendem a ler e escrever por causa do método, porque a professora não domina o método de alfabetização. Se eu pudesse levantar essa hipótese. Né? Hoje, na atual conjuntura, eu não posso levantar. Eu posso até levantar, mas eu já sei qual é a resposta. Eu já sei que a resposta, que a literatura da área da psicologia da língua escrita já me provou e que alfabetizar não é só uma questão de método. Que alfabetizar tem uma N questões de contexto social, histórico, sociocultural, uma série de questões que envolvem para além do método. Né? E para eu produzir uma pesquisa, e pensando no conceito de pesquisa, eu tenho que lembrar que eu utilizo procedimentos próprios. E esses procedimentos eles são racionais, porque ele olha aí de novo a gente voltando, ele é um esforço do pensamento humano. Ele é sistemático, porque a partir dessa sistematização vai ser possível confrontar aquilo que historicamente está já comprovado ou comprovar o que historicamente não está comprovado. Né? Ou seja, é um confronto entre teoria e prática. Se a gente entende teoria como uma coisa e prática como outra. Se a gente não entende dessa forma, que é que eu estou pegando Marconi, Lakatos ou Gil, né? Que são autores e autoras que compreendem essa dicotomia, elas ainda trabalham com essa dicotomia de teoria e prática. Então, quando eu penso em pesquisa, quando eu faço essa provocação do que é pesquisa, eu preciso lembrar que a pesquisa é justamente isso, não é? Que a pesquisa é esse esforço de compreender, né? E aí eu posso pensar pesquisa no sentido amplo, como eu posso pensar a ideia de pesquisa no sentido restrito. Eu posso pensar a pesquisa no sentido amplo e posso recorrer ao dicionário, né? Que o dicionário vai me dizer, a grosso modo, que pesquisar é indagar, é buscar, é verificar sobre uma determinada questão, né? E eu posso ir para um sentido mais restrito. Eu posso ir para o sentido acadêmico, escolar, né? E posso pensar a pesquisa como levantamento de informações sistematizada, sempre sistematizada, eu não falo em pesquisa se eu não falo em sistematização, né? Que busca produzir um determinado conhecimento a partir de uma pergunta, porque a pesquisa ela nasce sempre de uma pergunta, né? E ela é devidamente sistematizada para que eu possa chegar à produção desse conhecimento. Eu posso também pensar a pesquisa como uma pesquisa científica, não é? Uma pesquisa científica, e para isso, não é? Eu busco também procedimento racional, procedimento sistematizado,
busco responder uma determinada questão de pergunta, não é? E aí, recorrendo a Gil, não necessariamente nessas palavras que eu não vou lembrar como ele diz, ele vai dizer, não é? E que a pesquisa é justamente a busca de uma informação onde ainda não se tem informação suficiente sobre aquele assunto, né? E aí eu vou pensando e posso dizer, então, que pesquisa é um conjunto de investigações. Olha aí o trabalho intelectual. Ele é um trabalho intelectual, que ele pode ser um trabalho intelectual ou prático, que tem como objetivo sempre descobrir alguma coisa. Se eu já sei, não tenho motivo para pesquisar. E nessa descoberta, eu vou produzir novos conhecimentos. Eu vou inventar novos métodos. Eu vou inventar novas técnicas. Por exemplo, até um dia desse, ninguém pensava sequer em usar pesquisa e usar conversa como um dispositivo de pesquisa, né? Ninguém pensava. Ninguém pensava que a conversa ela poderia ser um dispositivo de pesquisa ou uma técnica de pesquisa. Até os autores e as autoras organizaram esse livro, Conversa como metodologia de pesquisa. Por que não? Né? Os autores e autoras sentam, não é de uma perspectiva de uma ciência, uma ciência que não é cartesiana, que não é positivista, que não trabalha e não opera com a ideia de totalidade, não trabalha e não opera com a ideia de que as pesquisas reproduzem a totalidade da realidade, mas sim que nossas pesquisas produzem modos outros, traz fios fragmentos de uma realidade, sempre diz não. A gente quer uma pesquisa que traga o máximo da realidade. O que é que a gente faz cotidianamente? A gente conversa. Se a gente conversa e a gente quer que as nossas pesquisas tragam a realidade, a gente precisa pensar em usar conversas como metodologia de pesquisa. E aí surge o livro Conversas como Metodologia de Pesquisa. Por que não? Que é uma obra organizada por vários autores e autoras que vai justamente dizendo isso. A partir da ideia deles e delas é que eu uso conversas na minha tese como uma metodologia de pesquisa. Então, a gente pode reafirmar o conhecimento que já está, como também a gente pode criar um novo conhecimento. Então, quando eu penso em pesquisa, eu penso nisso. Então, falar em pesquisa é falar em um conjunto de procedimentos utilizados na investigação, né? E eu não falo de pesquisa se eu não falo em método. Quando eu falo em pesquisa, eu penso em método. Eu penso nesse conjunto de procedimentos. Né? E a escolha do método, já disse isso na aula anterior, estou fazendo aqui uma revisão para entrar em tipos de pesquisa. A escolha do método ela vai depender do objetivo da pesquisa, do objeto da pesquisa ou do fenômeno que eu quero estudar. Eu não escolho um método a priori. É um erro. Muita gente faz isso. Coloca a gente para escolher um método a priori. Eu preciso, mais ou menos, pensar qual vai ser o método. Lembrando que método quer dizer caminho. E aí eu usei Rangel no livro anterior, que ela vai dizer que o método é o caminho. A técnica é o que eu utilizo para percorrer esse caminho. Bom, eu tenho daqui a cidade de Dianópolis. Daqui à cidade de Dianópolis eu tenho um caminho. Qual é a técnica que eu vou utilizar para percorrer esse caminho até chegar a Dianópolis? Eu posso usar N técnicas, né? Então, quando Pedro Demme vai nos dizer naquele livro que ensinar pela pesquisa, e ele afirma que a pesquisa é, ao mesmo tempo, um processo de descoberta e de invenção, ele vai nos dizer que, ao pensar em pesquisa, a gente vai pensar em método. Porque o método é o quê? É a explicação detalhada, mais ou menos rigorosa, de como eu vou percorrer esse caminho, de como eu vou chegar àquilo que eu quero entender, aquilo que eu quero encontrar uma possível resposta. E aí eu lembro que nenhum método é infalível, nenhum método é único, não é? Portanto, não é? A gente não pode achar que o que a gente produz
é uma verdade absoluta, porque não é, né? E aí a técnica vai estar sempre subordinada ao método. E aí, quando eu penso em pesquisa e eu penso em método, os autores e as autoras a quais eu estou me apoiando vai me dizer, né, que as pesquisas elas podem ser classificadas de acordo ao objetivo, à abordagem, à natureza e aos procedimentos. Se eu vou pensar que a pesquisa, não é, ela está classificada nesses vieses que eu estou utilizando os autores e autoras, eu vou ver que existem tipos de pesquisas. E esses tipos vai estar classificado de acordo a grosso modo, a 4 grandes categorias, né? Quanto à abordagem, que eu tenho uma pesquisa quantitativa, que a gente vai ver daqui a pouco como é que ela se caracteriza, e vocês farão uma atividade que eu chamo de um quadro síntese, que vocês irão fazer um quadro síntese com todos os tipos de pesquisa, de acordo com os seus procedimentos, irão colocar a definição e as vantagens dessa pesquisa. Então, a pesquisa quantitativa, não é? A pesquisa qualitativa ou a pesquisa mista, que é popularmente mais chamada como pesquisa qual e quanti, apesar dos autores e autoras nem utilizarem muitas pesquisas, sempre enquadra em quantitativa ou em qualitativa, né? Quanto à sua natureza, ela pode ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. Nós já vimos também. Quanto aos objetivos, ela pode ser uma pesquisa exploratória, ela pode ser uma pesquisa descritiva, como ela pode ser uma pesquisa explicativa. E quanto aos procedimentos, ela pode ter N's. Eu coloquei algumas aqui, né? E agora eu estou até vendo que eu esqueci de colocar a pesquisa autobiográfica e a pesquisa narrativa. Ela pode ser uma pesquisa experimental, ela pode ser uma pesquisa bibliográfica, ela pode ser uma pesquisa de campo, ela pode ser um estudo de caso, ela pode ser uma pesquisa participante, ela pode ser uma pesquisação, ela pode ser uma pesquisa etnográfica. Vocês já desenvolveram um tipo de pesquisa aqui comigo, que foi a primeira atividade, que foi a pesquisa autoetnográfica, lembra? Que é uma mistura de pesquisa autobiográfica com pesquisa etnográfica. E agora a gente passa a ver rapidamente cada uma delas. E eu peço a vocês que, se tiverem dúvida, interrompam. Esse é o momento de vocês tirarem dúvida, né? Não é o momento de vocês ficarem caladas. Porque às vezes acha que o que vai perguntar é besteira, não é? Talvez seja besteira para alguém, mas para você não seja. Então, pergunte se tiver dúvida. Interrompa, abra o microfone e fale, porque eu fico com a tela, é outra questão que está sendo reclamada direto, que é para a gente deixar a tela cheia, né? Porque aqui tem um monte de regras. E eu disse o seguinte, eu não deixo tela cheia, porque eu fico olhando o chat. Às vezes as pessoas optam por participar no chat do que abrir o microfone. E as pessoas não estão entrando com e-mail institucional. Como não está entrando, se eu tiver de tela cheia, a pessoa vai pedir acesso e eu não vou ver. Então, eu vou continuar com meia tela, né? Então, quanto à abordagem, né, a gente já viu que ela pode ser quantitativa, qualitativa ou mista. Que ela, como mista, ela pode ser qualis quanti, certo? Então, o que é uma pesquisa quantitativa? Ela é uma pesquisa que traz um estudo estatístico, né? Se destina a descrever uma determinada característica de uma determinada situação, de uma determinada população. Por exemplo, a pesquisa do IBGE, ela é uma pesquisa que ela é quali quanti. Por quê? Hoje, antes só queria saber, não é isso? O número de pessoas, de habitantes que existia. Hoje não quer só mais saber. Pergunta quantas pessoas moram na casa, mas também pergunta quantas pessoas do sexo masculino, do sexo feminino. Pergunta qual a renda básica. Pergunta o nível de formação. Então, é uma pesquisa que ela, no seu primeiro momento, ela é quantitativa. Ela quer dizer quantos homens existem no Brasil, quantos homens brancos,
quantos homens negros, quantas mulheres brancas, quantas mulheres negras. Né? Agora inclui, se você é uma pessoa binária ou não binária, né? Inclui se você é uma pessoa trans, se você é um homem cisgênero, uma mulher cisgênero, ou uma mulher ou um homem trans. Porque quer dizer trazer o máximo possível da quantidade de população que existe. Mas depois essa pesquisa, ela é transformada numa pesquisa mista, porque as pessoas pegam ela e vai analisar esses dados a partir de um viés. Mas o objetivo do IBGE é ser uma pesquisa quantitativa, é dizer, né? Porque o investigador, a investigadora, ela vai observar, né? E não analisar a subjetividade desses sujeitos. Só vai perguntar o número que tem na casa. Outra questão que pergunta, qual o número de cômodos que existe na casa? Por isso que na época da pandemia a gente dizia, a gente que estuda essas questões, que pega o IBGE para estudar essas questões, as questões que nós denominamos hoje no grande clima guarda-chuva, como diversidades e diferenças, a gente dizia, como é que as pessoas que moram numa casa, e isso é segundo o IBGE, o último IBGE, era 52% das pessoas que moravam em uma residência de 3 cômodos, uma residência de 3 cômodos com 5 pessoas. Como é que ela se mantém isolada? Como é que elas não mantêm contato entre elas? E aqui vamos dizer, a grosso modo, que 2 precisavam sair para trabalhar e o restante ficava em casa. Então, era uma situação praticamente impossível. Então, a pesquisa quantitativa, ela trabalha com estatística. Né? Ela mede numericamente. Tanto que, se vocês abrirem o IBGE, aí vocês vão ver, numericamente, uma tabela sobre o que foi perguntado e o número de perguntas, de resposta e a quantidade. A pesquisa qualitativa, não é? Ela parte da interpretação, que foi o que eu fiz aqui agora. A casa tem 3 cômodos, mora 6 pessoas. Eu interpreto isso como? Né? A minha interpretação, ela perpassa por questões subjetivas. Há pessoas que garantiam que era possível, sim, ter isolamento social em uma casa de 3 cômodos com 6 pessoas. Tem pessoas que garantiam. Então, tem como principal objetivo interpretar um fenômeno que está sendo observado. Aí, vamos dizer, o IBGE observou. A partir do IBGE, que é uma pesquisa estatística, eu pego ela e transformo numa pesquisa qualitativa. Porque eu vou analisar, eu vou interpretar esses dados que vai me trazendo. O número de mulheres. E aí, onde é que se o número de mulheres são tão alto, onde é que elas trabalham? Né? Qual o campo de trabalho delas? Que campo de trabalho elas ocupam? Né? Desse número de mulheres, quantas mulheres se dizem que são negras? E ao dizer que são negras, qual é a renda média familiar que essas mesmas pessoas dizem? Então, eu estou interpretando. E aí, a mista, eu vou fazer essa mistura entre dados estatísticos e dados quantitativos. Né? Então, a mistura entre as características da pesquisa qualitativa e quantitativa, o estudo pode ser dividido em 2 partes. A primeira, consistindo na recolha e produção desses dados estatísticos. Né? Eu peguei, por exemplo, vamos lá, o último artigo meu que saiu. Foi o último? Não, foi o penúltimo. Que saiu sobre questões éticas raciais. A gente pegou, fez um estado da arte sobre o número de produções, que analisava a Lei 10.639 a partir depois de um período. Né? A gente foi analisar esses artigos. A gente só fez o estado da arte com os artigos que tratavam da Lei 10.639, que é um volume absurdo. Mas aí a gente focou, a partir dos escritores, qual os escritores que nós queríamos? Nós queríamos ver quais eram os textos e que analisava a prática docente, quais foram os impactos da lei para a prática docente. Por que isso, professor? Para nos dar uma possibilidade de recorte, para nos dar uma possibilidade de dar conta do máximo possível daquilo que a gente se propunha. Que era saber qual foi o impacto da lei para a prática docente antirracista.
Então, a partir dos dados estatísticos, a gente foi fazer uma análise qualitativa. Então, eu usei aí uma pesquisa mista, uma pesquisa qual e quanto. Isso aqui quanto à abordagem. Não é? Quanto à natureza, ela pode ser básica e ela pode ser aplicada. Né? Quando ela é básica, ela normalmente é uma pesquisa, não é? Onde o pesquisador e a pesquisadora procura complementar algum aspecto ou particularidade de uma pesquisa anterior, de uma pesquisa que já está desenvolvida, mas não está totalmente desenvolvida. Eu vejo muito essas pesquisas básicas quando a gente vai comparar os estudos da área da psicologia, lá no seu início. Né? Por exemplo, Vygotsky desenvolve uma teoria que ele chama de socio-interacionista, a partir da ideia de Piaget, que ele chama de construtivista. Né? Piaget foi até aqui, Vygotsky pega e vai até ali. Outros autores e autoras vão pegando e vão dizendo, não, aqui Vygotsky e Piaget traz contribuições, mas aqui traz limitações. O que é que a gente pode fazer mais a partir daqui? Né? Então, visa aprofundar um conhecimento científico que já está estudado. É a pesquisa básica. A pesquisa aplicada, aqui quanto à natureza. Ao contrário da pesquisa básica, né, a pesquisa aplicada tem em vista produzir um determinado conhecimento que possa ser aplicado efetivamente na vida real, que ajude a alterar uma situação, um fenômeno, um sistema. Por exemplo, né, a pesquisa, alguém suspendeu a mão, a pesquisa sobre a Covid. Professor, é só uma dúvida que surgiu ali sobre a pesquisa quantitativa, qualitativa e tem a mista. Essa mista é a mesma quanti-qualitativa? A pesquisa qual e quanti, ela pode ser também chamada de pesquisa mista. Ah, tá. Essa certo? Você vai encontrar em alguns estudos ela tratada como pesquisa mista ou como qual e quanti. Geralmente, o pessoal da área da saúde usa a ideia de pesquisa mista. O pessoal da área da saúde, do serviço social, usa muito a ideia de pesquisa mista. A gente da área da educação usa muito a ideia de qual e quanti, mas é a mesma coisa. Certo? Entendido? Entendido, obrigada. E aí a pesquisa aplicada visa desenvolver e criar novas tecnologias perspectivas pela sociedade, que pode resultar exemplo da produção de novos produtos e medicamentos. A semana passada, eu estava aqui em casa, e aí uma pessoa, um DDD 75, falou comigo. E aí, quando falou comigo, eu não tinha o número salvo, e me mandou uma reportagem. E disse assim, professor, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu fui seu aluno aqui em Conceição do Coité. O senhor viu o que nós desenvolvemos? Aí eu nem quis saber quem era, eu fiquei curioso para ver. Não é? Aí tinha uma reportagem que saiu no jornal e tudo, eu não tinha visto, que este rapaz e uma menina criam um capacete que eles chamam, que eu vou chamar aqui agora de capacete inteligente, que é um capacete e que ele está ligado à moto, e a moto só funciona se você colocar o capacete. Em Conceição do Coité, na Bahia. Uma cidade que deve ficar a 200 e poucos quilômetros da capital do estado. E aí, eu fui olhar a reportagem toda, fui ler sobre, ver a reportagem, e ele vai dizendo, ele foi meu aluno, ela não foi, ele vai dizendo que eles pensam em criar, né, ó, pesquisa aplicada, eles vão pesquisando, eles começam a pensar em criar alguma invenção, porque em Coité tem muita moto, aquela moto cinquentinha, não é? E eles perdem um colega em um acidente de moto, porque o colega estava sem capacete. E não existe lei na cidade que obriga o uso do capacete. E mesmo após o prefeito criar a lei, as pessoas continuam burlando. E eles querem encontrar uma solução. Eles vão estudar outros materiais que têm
E com R$ 150 ou é 130, eles criam esse capacete. Eles criam esse capacete. Alunos do ensino médio, né, criam o capacete. A moto só liga ao você colocar o capacete. Porque o capacete tem um botão que é pressionado que aciona a moto. E aí o repórter pergunta, o que acontece se você tiver com a moto ligada, o capacete você tirar? Ele disse, eu vou fazer para você ver. Aí ele tira o capacete. Na hora que ele tira o capacete, a moto desliga. Então, aqui, eu estou trazendo para vocês um exemplo de pesquisa aplicada. Né? Buscou criar uma nova tecnologia a partir de tecnologias já perceptíveis que tinha na sociedade. Então, aqui, enquanto a natureza, a gente tem pesquisas, 2 tipos de pesquisa, a básica e a aplicada. Né? Quanto aos objetivos, nós temos 3 tipos. Nós temos a exploratória, nós temos a descritiva e nós temos a explicativa. Não é? A exploratória, ela é muito uma pesquisa de sondagem, que perpassa pelo primeiro passo de todo o trabalho científico. Não é? Você sonda, você observa, você pergunta. Né? Você pergunta para buscar maiores informações sobre aquela questão. A partir das maiores informações, você delimitar o tema. A partir da delimitação do tema, você definir os objetivos e formular uma possível hipótese, né, para a questão. Isso aqui tratando uma ideia muito da pesquisa passo a passo. Né? Por exemplo, da linha de onde eu venho, a gente não levanta hipótese. Onde eu fiz doutorado, foi uma das coisas que eu mais sofri quando eu entrei em doutorado, foi que eu, na linha que eu cursei o doutorado, e que me ajudou muito a desconstruir a ideia dessa ciência que eu tinha, a ciência como uma verdade absoluta, a ciência como sempre boa, a ciência como uma prática para dar resposta, eu precisei também repensar sobre a questão da hipótese. Por que a gente diz que você não deve levantar hipótese? Porque se você levanta hipótese, você vai para o campo de pesquisa, você vai para a sua área fazer uma pesquisa com aquilo que Marli André vai chamar de apriorismo de pesquisa. Você já vai com o olhar viciado, não é? A querer ver aquilo que você levantou como possível resposta. E você corre o risco, mesmo se você querer ser antiético ou antiética, e de direcionar os seus resultados para aquela hipótese que você levantou. Por isso que, a partir de Edgar Morin, de Boaventura de Souza Santos, no livro A Crise da Ciência e o Paradigma Positivista, e outros autores como Maturana, como Regina Leite Garcia, e outros, e outras, a gente não levanta hipótese nas nossas pesquisas. Mas isso aí vai muito de perspectiva de pesquisa de orientador e de orientador. Né? A pesquisa descritível, ela produz correlações. Não é? Por que ela produz correlações? Porque nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, eles são registrados, eles são analisados, eles são classificados, e eles são interpretados segundo Marconi Lakatos, né? Sem ser interferido pelo pesquisador, pela pesquisadora, o que eu discordo. Né? Eu discordo porque eu já discuti aqui fortemente isso e já demonstrei várias vezes porque a pesquisa ela não tem neutralidade. A pesquisa é feita por seres humanos, nós somos os seres humanos. O que a gente não pode é cometer irregularidade na pesquisa. Mas não existe a não interferência em pesquisa. Né? A gente interpreta. E a gente interpreta a partir do olhar, da lente teórica, daquilo que nós sabemos e do que não sabemos. Né? A característica da pesquisa descritiva, ela parte geralmente de uma técnica padronizada, não é, da produção e da coleta de dados, como, por exemplo, questionário e observação sistemática. Você padroniza uma técnica. Você padroniza a técnica de pesquisa, que aqui eu estou chamando de técnica, mas já disse na aula anterior, eu volto a dizer, eu não trato como técnica, eu trato como dispositivo, mas não dá tempo de eu tensionar porque é dispositivo, e o material de vocês que é colocado como referência é tratado como técnica, então eu estou dizendo como técnica. Né? Então, a partir da técnica do questionário, você padroniza, porque você vai perguntar a todas as pessoas a mesma pergunta.
Se você vai fazer a mesma pergunta a todo mundo, você vai ter uma resposta mais ou menos padronizada. Principalmente quando você faz um questionário de marcar. Né? Tipo, eu estou pesquisando por que é que as meninas de Arraias engravidam tão cedo. Estou conversando com várias meninas. Né? Eu passo parte do meu tempo da tarde conversando com uma menina, outro dia conversando com outra, aí volto para casa, vou transcrever. Tem conversas que dá 30 páginas. Eu estou aqui com a conversa transcrevendo, eu estou há 3 dias tentando transcrever e não consigo. Se eu fizesse uma técnica padronizada, seria mais fácil. Mas eu estaria direcionando a resposta delas. E eu não quero e não trabalho com esse tipo de pesquisa. Né? A pesquisa explicativa, ela vai tratar com a ideia das causas e do porquê. Né? É um pouco mais complexo, se comparado às anteriores, ao fato de que, além do registro, a análise e interpretações dos fenômenos pesquisados também visa identificar as causas e seus fatores determinados, que é o que eu estou fazendo. Quais são os fatores que levam as meninas de Arraias a engravidarem tão cedo? Eu tenho alunas de 17 anos que já está no segundo filho. E o primeiro filho dela tem 5. Né? Tenho meninas que têm 19, que já está no terceiro, e que o primeiro filho dela tem 4. Né? Algumas se negaram a participar da pesquisa. Ninguém é obrigada. Né? Tem 3 que dizem que não queria. Não quer, não forcei. Né? Estou trabalhando até agora com 8 meninas. Estou ouvindo 8 meninas, e ontem eu fui procurado por uma, no congresso que estava tendo aqui, que quer falar também. Né? Que é uma menina que eu não sabia, que não é minha aluna, mas é aluna da UFT. Que o meu recorte é com alunas que cursam a licenciatura em matemática. Né? Eu tenho que fazer um recorte, porque eu não vou dar conta do município inteiro. Né? Então, busca aprofundar o conhecimento da realidade através da razão dos porquês das coisas, estando assim mais sujeito a erros. O que eu vou levantar está sim sujeito a erro. Mas aí tem um equívoco da autora e do autor. Quem disse que a objetiva não tem? Né? Tem erros também, porque que está fazendo pesquisa ser humana. Então, quanto aos procedimentos, ela pode ser experimental, né? Que é uma pesquisa que ela é realizada através de um conjunto de variáveis, né? É um conjunto de variáveis constantes, enquanto o outro é mediado com um assunto do experimento, e aí eu tenho que voltar à pesquisa da Covid. Não, então, a pesquisa da Covid, ela partiu de um conjunto de variáveis. O conjunto de variáveis, se vocês forem ler e forem estudar, vai ver que foi da gripe. Né? A partir desse conjunto de um conjunto de variáveis, né, eles criaram outros conjuntos de variáveis para poder chegar à vacina. Porque o que a gente tinha aí não era apenas uma gripezinha, como quiseram dizer. E aí, um dos principais métodos da pesquisa experimental é a pesquisa quantitativa, né? Porque eu vou trabalhar com a ideia de quantos eu produzi esse remédio, quantas pessoas fez efeito dele. Um exemplo simples desse tipo de pesquisa são as pesquisas desenvolvidas em laboratório, né? Com testes em laboratório. E aí, a gente também tem a pesquisa biográfica, que é constantemente... É uma pesquisa que ela é constantemente confundida, porque todo mundo acha que toda pesquisa ela é bibliográfica. Não é assim, não é? Toda pesquisa ela tem um cunho bibliográfico, mas não quer dizer que ela é bibliográfica. Né? O método ele é bibliográfico quando ele, a partir da própria bibliografia, você responde a questão de pesquisa. Você responde a questão ou você traz possíveis respostas para a questão. Né? Você parte de materiais já publicados, né? De materiais já divulgados. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa biográfica sobre o que é que as pesquisas dizem que leva as meninas a engravidarem cedo em outros estados. E aí, até agora, eu não consegui, não estou dizendo que não tem,
mas até agora eu não consegui encontrar nenhuma pesquisa que verse sobre o que leva as meninas do estado do Tocantins a engravidar cedo. Eu já encontrei no estado da Bahia, no estado do Mato Grosso, no estado do Rio de Janeiro, no estado de São Paulo e em outros estados. Aqui eu não encontrei ainda. Pode ser que eu encontre. Né? Então, eu estou partindo de um material que já tem disponível. Né? Através desse material, eu busco informações. Esse material pode ser artigo, ele pode ser livro, ele pode ser teses, né? Ele pode ser dissertação, mas eu preciso ter cuidado que, para ser uma pesquisa bibliográfica, eu preciso partir de material de cunho científico. Eu não posso pegar qualquer coisa. Né? Hoje em dia, o povo vai no Google e acha que o Google responde tudo. Ou melhor, o chat GPT. Né? Que mente muito, traz informações erradas, cita coisas de autores que não é de autores, cita obras que não existem. Então, eu tenho que ter cuidado. A pesquisa bibliográfica, ela parte de materiais de caráter científico, né? Para embasar o assunto que eu estou pesquisando. E aí eu tenho também a pesquisa de campo, né? A pesquisa de campo é onde é a pesquisa na qual o pesquisador, a pesquisadora, ela atua diretamente no ambiente natural. Né? No ambiente que está no estudo. Por exemplo, vocês podem fazer uma pesquisa de campo a partir do estágio supervisionado. E o campo da produção dos dados, da coleta de dados, vai ser a escola, a sala que vocês observaram. Até a dissertação que eu estava lendo ontem, o rapaz quer analisar a prática docente dele a partir de um determinado assunto de matemática. Ela se refere não necessariamente à característica, mas ao ambiente onde ela é desenvolvida. Mas deve ocorrer anteriormente uma pesquisa biográfica, ela deve se apoiar numa biografia. Né? E aí nós temos a pesquisa documental, que muita gente confunde com a pesquisa bibliográfica, mas elas não são a mesma coisa, elas são diferentes, porque a pesquisa bibliográfica ela parte de material científico e a pesquisa documental não. Né? Ela é similar à pesquisa bibliográfica, mas ela não se limita, o que diferencia, professor, a pesquisa documental, ela não se limita somente a produzir conhecimento, a coletar conhecimento a partir de dados de caráter científico. Você pode utilizar qualquer fonte que você considerar que seja útil para a sua pesquisa. Né? Você toma como característica até dados não escritos. Por exemplo, uma área muito forte do pessoal que usa pesquisa documental é a área da história. A linha da história oral é uma linha muito forte, que parte de oralidade. Eu tenho um amigo que é professor FOB, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, e que ele pesquisou o ensino de matemática no município de Mairi, no estado da Bahia, a partir da oralidade dos professores. Porque o doutorado dele foi em História das Ciências e da Matemática. Então, ele utilizou como fonte documental a oralidade dos 10 professores que ajudaram a fundar o ginásio, o antigo ginasial, que a maioria de vocês não deve saber nem o que é no município. Ah, professor, mas ele não ouviu todo mundo. Não, porque algumas já morreram. Mas todas aquelas e aqueles que estavam vivos, ele ouviu. Então, ele não partiu de algo que era científico. Porque a oralidade não é considerada, assim, a grosso modo, científico. Ele partiu da oralidade para poder narrar como se constituiu o ginásio para a formação de professores e professoras no município de Bahia. E aí nós temos o estudo de caso, que, ao contrário da pesquisa biográfica e documental, o procedimento desse caso é empírico, ou seja, o pesquisador, a pesquisadora, não fica restrito apenas a levantamentos teóricos, né? Mas considera as observações. Eu desenvolvi na minha pesquisa de mestrado um estudo de caso, porque você pega
você faz um recorte do caso, e o estudo de caso ele é muito apresentado como um funil, porque você vai ter um número grande e você vai fazer um recorte o máximo possível, como a ideia de um funil, para você chegar às possíveis respostas para aquilo. Então, você busca aprofundar acerca de um determinado aspecto. Então, o que é que eu pesquisei? Né? Que virou o livro que está ali, que é Formação Docente, Saberes e Travessias. Eu queria saber como é que o curso, né, um curso do PAFO, do Programa Nacional de Formação de Professores e Professoras da Educação Básica, da primeira licenciatura, que era voltada para pessoas que estavam em sala de aula, mas que não tinham formação em nível superior, como é que esse curso em pedagogia, o meu recorte para a pedagogia, como é que ele contribuiu para a ressignificação da prática dessas professoras egressas. O meu recorte foi numa cidade do interior da Bahia chamada Vaza do Poço, e eu não daria conta de pegar 34 egressas. Então, a partir da ideia do estudo de caso, que é afunilamento e a ideia da investigação profunda de determinadas questões, eu recortei das 34, eu recortei 6. E ouvi 6 professoras. Né? Ouvi elas a partir do que na época usava de entrevista narrativa, né? Aqui já dando mais um recurso de pesquisa, né? Uma técnica, né? Aqui eu estou falando dos métodos, dos procedimentos quanto ao método. O tempo inteiro eu estou trazendo uma técnica. Eu utilizei como técnica, no estudo de caso, eu utilizei a entrevista narrativa. Mas as professoras me trouxeram pouco na entrevista. Eu queria mais, e elas não falavam. Aí foi quando o meu orientador disse, vamos também fazer um questionário. Aí fizemos um questionário. Então, eu utilizei 2 técnicas. A entrevista narrativa e o questionário. E o método, quanto ao procedimento, o estudo de caso. Né? Temos também a pesquisação. Nesse tipo de pesquisa, que é justamente a ideia de que você pesquisa e você participa da pesquisa ao mesmo tempo, né? Você está envolvido, você está envolvida na pesquisa, né? Você é o sujeito que participa, você é o sujeito que pesquisa e ao mesmo tempo participa, né? Então, está voltada para a resolução de uma determinada questão, de uma determinada necessidade, e é comum a participação e o envolvimento cooperativo entre pesquisadores, pesquisadoras e a comunidade envolvida, não é? E aí todos os envolvidos lutam para um alcance. Se a gente for um teórico chamado René Barbier, ele vai dizer que a pesquisação ela parte de 4 tipos, não é? Que a pesquisação diagnóstica, é a pesquisação participativa, é a pesquisação empírica e a pesquisação experimental. E a pesquisação ela parte de um ciclo constante, que é o planejamento, a ação, a observação e a reflexão. Então, é tanto que quando a gente vai estudar pesquisação, a gente encontra sempre um órgão assim que está no meio pesquisação e ao redor vai estar ligados por seta que se conecta planejamento, ação, observação e reflexão. Você planeja, vai para a ação. Observa, reflete. Volta de novo para planejar, volta de novo para a ação, volta de novo para a observação e volta de novo para a reflexão. É uma ideia muito baseada, segundo estudiosos da área, da ideia freiriana, da ação, reflexão, ação. Né? E aí,
Nessa investigação, né, como eu já falei anteriormente, o pesquisador, a pesquisadora, ele participa ativamente. E resulta em uma mudança no meio investigado, porque não é uma pesquisa que eu quero só, é uma pesquisa que as pessoas também querem, elas participam ativamente. Então, se elas participam ativamente, a possibilidade de uma transformação ela é muito maior, porque ninguém transforma nada sozinho, né? Eu tenho colegas que, quando foram convidados para o cargo de secretário municipal da educação, acharam que ia fazer a educação que queriam. Acharam que iam fazer a educação que queriam, a educação que acreditavam. E eu dizia a eles, não vão. Porque não somos nós que está na secretaria que faz educação. Quem faz educação é o professor e a professora que está na sala de aula. Que está no universo da sala de aula. E não tem, e ainda bem que não tem. E não tem método, não tem recurso que se use para vigiar o trabalho do professor. Porque se conseguisse, acabaria a autonomia docente. Né? E aí, com 1 ano e meio, era frustração em pessoa. Me dizia, nossa, como você tinha razão, nossa, como eu me sinto frustrado, nada do que eu pensei eu consegui. Porque as pessoas que estavam lá não necessariamente pensavam educação como ele, queria educação como ele. Né? Porque é uma questão. A educação é tudo, principalmente os discursos políticos partidários. Mas, na prática, não é. Não, tanto não é o que ganha um professor da educação básica, o que ganha um professor de nível superior, está me dizendo que não é. E aí, se eu voltar para Rubem Alves, em um livrozinho que ele tem, eu esqueci agora, está ali assim, e que ele vai falar sobre a profissão professor e tropeiro, ele vai nos dizer e que a profissão ela tem o relevo social em uma sociedade capitalista, né? Não é ele que vai falar isso, não. Ele vai falar algo parecido. Eu estou falando aqui o que Maria Ciavata vai dizer. Eu estou errando. Desculpa. Maria Ciavata vai dizer que numa sociedade capitalista, a profissão ela tem o status quo do salário que recebe. Por que para o médico é valorizado? Porque ele ganha muito. Por que com o advogado? Ele hoje não ganha muito, mas ele mantém o status da profissão. Porque foi uma profissão que se ganhou muito. Se ganhou muito comparado com as outras profissões. Né? Porque os alunos daqui e as alunas costumam olhar o portal de transparência. Todo mundo pode olhar o portal de transparência. Né? Eu sou funcionário público federal. E minha vida é aberta, a minha vida pública como funcionário. Todo mundo sabe quando eu ganho. É só entrar lá e botar meu nome que vai saber. Quando eu recebo de salário, que eu recebi de diária, para viajar para ir para evento, eu quero saber tudo. Né? E aí eles acham que o que eu ganho é muito dinheiro. Se eu comparar com o que ganha salário mínimo, realmente é muito dinheiro. Né? Mas se eu for pensar o tempo de estudo que eu tenho, o investimento que eu fiz, né? O tempo de vida que eu não tive, se eu comparar que a vida é só eu estar em festa, os finais de semana que eu não saí, porque eu tinha que estudar e tinha que preparar um parecer, ainda hoje é assim. Ontem, no feriado, eu preparava essa aula. Qual é a outra profissão que trabalha no feriado? A não ser que esteja de plantão. Então, talvez não, eu tenho certeza. Maria Ciavata tem razão. E aí agora eu volto para Celso, para Rubem Alves, quando ele vai dizer a menina é filha de um fazendeiro. E ela conhece, ele vai discutir por que é que a profissão de professor não some ao longo do tempo. E ele vai comparar a profissão de professor com o tropeiro, com a profissão do tropeiro. Que a profissão do tropeiro subiu. Né?
E aí a menina chega em casa e diz à mãe que vai casar com o professor. E aí a mãe pergunta à filha o que é um professor na ordem das coisas. O que é um professor na ordem de uma sociedade capitalista? Né? A gente morre de estudar e pesquisar, mas na hora que é para falar da educação, não somos nós que somos convidados. Até porque a educação que a gente defende não é a educação que a maioria das pessoas defende. Né? A gente defende a educação como a emancipação humana. A gente defende a educação como uma possibilidade de melhoria de uma condição do sujeito que não é, que está sendo, porque a sociedade constituiu assim. A sociedade não defende. Até porque quem está no espaço de poder defender que você tem o mesmo privilégio é pensar que vai perder privilégios. É só a gente ver as reportagens dos jornais, quem é que eles convidam para falar de educação. É recente. Quem é que foi convidado para falar sobre o Enem? Não foi quem estuda educação. É pessoas que vão falar mal do Enem, que é para reforçar a tese deles e delas, em uma sociedade capitalista, elitista, não é? Que na sua gênese não aceita e que a classe trabalhadora tenha adentrado os bancos da universidade que façam curso de nível superior, que é uma narrativa que invalida o Enem. Então, quem pesquisa não é chamado. E aí, Neyane vai estar dizendo aqui, ginasial estudando do 1º ao 5º ano. Né? E aí, o professor é considerado inferior em relação às outras profissões, sim. A semana passada eu estava em sala de aula e surgiu a tão polêmica Cuba, que ninguém nunca leu nada sobre, ninguém estudou, mas reproduz. Cuba é o paraíso? Não. Está longe de ser. E aí o meu desafio ao falar de pesquisa é onde é que existe humano que é um paraíso? Nós somos seres humanos, né? Mas, se você parar para analisar as genes de algumas questões de Cuba, são melhores do que a nossa. E nós temos questões que são melhores do que Cuba. O sistema que eles adotaram. Mas lá, eu vou focar aqui especificamente nessa questão. Lá, o médico não ganha mais que o professor. Porque lá perpassa pelo seguinte: todo mundo tem nível superior. Se todo mundo tem nível superior, o salário é equivalente a nível superior, ao nível superior. Aqui não é. Aqui no Brasil, o salário é equiparado à área que você está. Se você fez área que a sociedade considera como a área de relevo, como, por exemplo, medicina, e agora as áreas de ponta, que é tecnologia, você ganha X. Se você fez áreas que não é considerada de ponta, você ganha Y, porque também é uma questão ideológica. Então, quando a gente vai falando de pesquisa, não são as pessoas que fazem pesquisa que são chamadas para falar sobre determinado assunto. Né? E aí a gente tem ainda quanto ao procedimento, como temos várias outras, a pesquisa participante. Né? Essa pesquisa participante, ela muitas vezes tem muito um cunho de pesquisa etnográfica. Porque, ao contrário da pesquisação, que o pesquisador participa, na pesquisa participante, o pesquisador não interfere diretamente na realidade investigada. Ele observa, ele interage, mas ele não interfere. Ele não precisa, né, ser, vamos dizer, aqui coloquei a imagem dos povos indígenas, ele ser indígena para pesquisar. Essa pesquisa é caracterizada pela máxima integração entre os participantes, pesquisador e pesquisadora, com o ambiente natural que engloba o objeto de estudo. Então, quanto aos procedimentos, nós vimos aqui, não é? A pesquisa experimental, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, a pesquisa documental, o estudo de caso, a pesquisação e a pesquisa participante. E temos vários outros tipos de pesquisa quanto aos seus procedimentos. Por exemplo,
Todas as minhas pesquisas são narrativas. Eu trabalho com pesquisa narrativa. Né? Trabalhei com pesquisa autobiográfica, porque é pesquisa narrativa. Eu poderia dizer que é um braço da pesquisa narrativa, porque toda pesquisa autobiográfica ela é narrativa, mas nem toda pesquisa narrativa ela é autobiográfica. Né? Eu estou querendo fazer um encontro com um colega para ele falar sobre pesquisa narrativa para vocês. Era um encontro online que não estaria no cronograma. Né? Que eu faria a mais, se quisessem participar. Eu falei com a professora Mariana, para falar com vocês, para ver se quer, e aí eu convidaria um colega para falar sobre pesquisa narrativa, que também trabalha com pesquisa narrativa desde a graduação. Ele trabalha com pesquisa narrativa há mais tempo do que eu. Né? Eu comecei a trabalhar com pesquisa narrativa no meu doutorado. Ele trabalha desde a graduação. Vocês podem ter pesquisa autobiográfica. Vocês podem ter... A gente tem N tipos de pesquisa quanto aos procedimentos. E aí, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês vão ter lá o orientador, a orientadora dizendo, sim, qual é o tipo de pesquisa? Né? Que pesquisa você vai utilizar? E você vai ter que se debruçar a partir do seu fenômeno, porque é ele que vai lhe dizer o seu objeto, o que é mais apropriado para você usar na sua pesquisa. Porque você não pode definir a priori, né? Ah, não, eu vou fazer um estudo de caso. Não, você não pode. Você tem que sentar, estudar o seu fenômeno da pesquisa, a partir dele, a partir das características dele, do ambiente dele, aí você vai chegar aqui e vai dizer, não, aqui é uma pesquisa de cunho autobiográfico. Por exemplo, o último artigo meu que vai sair agora, que foi aprovado, é uma pesquisa que foi de uma pós-graduação que eu fiz recente, que apresentei dia 20 de outubro, foi 20 de outubro, que eu apresentei em outubro, que eu trabalho, eu entrevistei homens gays. Eu entrevistei professores que são gays, que estão na educação básica. Eu queria saber como é que eles fazem para poder burlar um currículo que é hétero, normativo, que é branco, que é cisgênero e que é classe média alta. Né? Tanto que o título do artigo é um jogo de palavras. Parênteses, DSI, fecha parênteses, aí obedecendo, que você pode ler desobedecendo, obedecendo, o currículo. Narrativa de professores gays da Bacia do Jacuípe. Né? Então, o que foi que me indicou que era uma pesquisa autobiográfica? O que me indicou foi que eu queria saber como é que eles faziam. E eu partia de narrativas. E eles narravam a história da profissão, formação deles, para dizer como é que eles faziam em sala de aula. Então, eu não defini a priori, quando eu pensei, antes de estudar o que eu queria. Né? Eu fiz a questão da pesquisa, a partir da questão da pesquisa, eu comecei a pensar, evidentemente, que eu posso fazer uma pesquisa e recortar aquele determinado fenômeno para que ela seja biográfica, para que ela seja narrativa. Posso. Como estudioso que eu sou e vocês são, vocês podem. Né? Então, a gente viu aqui quantos procedimentos. E aí, eu gostaria de saber, porque são muitas discussões, e são discussões que não são fáceis, né? Se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas, se vocês têm colocação. Né? A atividade dessa semana é uma atividade que vocês irão desenvolver. Rapidinho, só para não esquecer, vocês irão desenvolver 2 questões. A primeira questão, vocês irão produzir um texto. Né? A partir de 2 assertivas que eu dou, vocês irão escolher uma e produzir um texto de, no máximo, 30 linhas, 20, não lembro, em grupo, com 4 pessoas. E a segunda questão é um quadro síntese. É um quadro no qual vocês irão... Deixa eu abrir aqui.
né? Para que eu não cometa equívoco. Nesse quadro, vocês irão colocar o tipo de pesquisa tipo estudo de caso, definir o que é estudo de caso e dizer quais são as características do estudo de caso. Vocês irão fazer isso com todos os tipos de pesquisa segundo os procedimentos. Né? Se vocês abrirem o módulo de vocês, o módulo que vocês vão receber, o material base recortado, né? Vocês irão ter lá no material, na página, né? Porque eu estou pedindo os tipos de pesquisa a partir do procedimento. Cuidado, professor, fala. É sobre a aula 10? Não, aula 11. Então vai ser postado, né? Vai ser postado. Eu só estou esperando terminar essa aula para poder colocar a gravação. A aula já está lá, só que está fechado o olhinho para vocês não visualizar, porque não está completa ainda. Então, eu peço a vocês que vocês elaborem o quadro síntese a partir dos tipos de pesquisa segundo os procedimentos e análise de dados. Né? Vocês vão ter aí no módulo de vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão ter 7, não é? Dessas 7, tem 2 que eu não falei aqui, porque a aula não ficar muito longa. E tem outras que eu falei que não está no material de vocês. Mas vocês irão só usar o material, se quiser, sim. Mas se não quiser, também, vocês podem buscar em outros materiais. Colocar lá em outros materiais o tipo. Ter cuidado, porque cada autor e autora vai abordar, talvez de uma forma, muitas vezes de forma diferente. Mas se vocês colocarem pesquisa segundo procedimentos de dados, vai aparecer lá as pesquisas. Vá, pergunta, quem está com a mão suspensa? Quem está com a mão levantada? Professor, o grupo é até 4 pessoas, pode fazer de 3? O grupo é até 4 pessoas, mas se quiser fazer de 3, pode. Não, que fica mais fácil para mim, que aí com as meninas que eu estou fazendo no estágio, fica mais fácil. Pode ser até 3. Eu vou falar com o tutor. Não, ok. Só não pode ser individual. Não, tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Hein, professor? Almerina? Oi, não, só queria saber, porque nós temos um grupo de estudo, que nós somos 5. Pode fazer essas 5? Aí vocês não têm um grupo, né? Vocês fazem esses grupos enormes, não é? Porque o texto. O que é que eu digo a meus alunos? Na presencial, eu digo o seguinte, e tenho alertado isso com o tutor. Tem regras que não necessariamente ela precisa ser cumprida ao pé da letra. Mas se eu vou corrigir um texto com 5, eu vou corrigir ele com muito mais rigor. Eu estou pedindo com 4, aí vão fazer 5. Eu vou corrigir com muito mais rigor, porque é mais uma cabeça pensando. Entendeu? Então, eu posso colocar isso no baremo de resposta para ele, que ele pode permitir com 3, com 4 e grupo com 5, mas que ele seja muito mais criterioso nos grupos de 5 do que nos grupos de 4. Porque se tem 5 pessoas pensando, é para o trabalho sair muito melhor. Né? Ou, pelo menos, supostamente, é o que a gente entende. Até porque é um texto pequeno, gente. Um texto de 20 linhas. Eu já acho um grupo de 4 muito. Imagine de 5. Né? É um texto onde vocês irão, vocês irão escolher. Tem 2 questões, A e B. A partir de uma dessas questões, vocês irão escolher o conteúdo de uma, e escrever a respeito. Né? E aí a gente volta àquela ideia do que é produzir um texto. Introdução, desenvolvimento, considerações finais. Né? Na introdução, eu introduzo o assunto,
eu falo sobre o que eu vou discutir, no desenvolvimento eu trago os argumento, fundamento, e nas considerações eu faço a retomada do que eu falei, dizendo quais são as considerações que eu chego. Agora, eu não vou definir, eu não vou dividir introdução, desenvolvimento, mas quando a pessoa lê o texto, ela percebe. Até que é um texto pequeno de 20 linhas, né? Sim, vá, Leiane. A minha dúvida é sobre a atividade da aula 10, que eu até postei no fórum lá, mas não foi respondida, que fala sobre a leitura inicial do texto, o estudo de caso na investigação em educação matemática de João Pedro. Aí eu não consegui localizar onde está esse texto. Na aula 10? Isso. Desvendando a pesquisa. Aí tem uma atividade para ser no grupo com 4, leitura de texto. Aí façam a primeira leitura, o estudo de caso. Aí eu não consegui saber qual é esse texto, porque no material que está na rota, eu não consegui localizar de qual é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, espera aqui, rapidinho. Porque essa atividade da aula 10, ela não é avaliativa, né? Ela é uma atividade apenas que vocês exercitem, não é? A leitura, o estudo de caso, a investigação em educação matemática, João Pedro da Fonte, Via Gerada. O texto não está lá, então. Pelo que eu vi, não. Pelo menos pelo título, não. Eu dei uma folheada nos que estão material complementar e base, eu não consegui saber qual é. Já que o texto não está, e ele não vale nota, é só para você exercitar a reflexão, você pode fazer do texto que você quiser. Pode ser, então, do material base ou complementar. Isso, pode ser do texto que você quiser, porque se o tutor comentar, ele vai comentar a partir da ideia do que do que a gente vai chamando, do que é um mapa de leitura. O mapa de leitura, ele serve para que você entenda o texto, as ideias do texto. Tanto que aí tem um mapa de leitura que eu fiz. Viram que tem? Sim. Vocês viram que eu coloquei um exemplo de na rota da atividade. Isso, por sinal de um texto que vocês leram, que é o texto de Marisa Borrabé, né? Eu reli esse texto para a aula, e aí eu disse, eu vou fazer um mapa de leitura, porque o mapa de leitura é uma das formas, uma das técnicas de ler textos acadêmicos. O mapa de leitura, ele me ajuda, quando eu for produzir um artigo, que eu preciso fazer uma citação direta. Eu preciso reafirmar com o autor e o autor aquilo que eu estou dizendo. Então, eu vou lá nos meus mapas de leitura, ou nos meus fichamentos, e vejo. Entendeu? O mapa de leitura, ele me ajuda a constituir a minha produção do conhecimento, a produzir o meu conhecimento, me ajuda a produzir a informação e pensar sobre aquilo. Então, por isso que eu coloquei a atividade como um mapa de leitura, mas é uma atividade que ela não é avaliativa, embora quem tem preocupação em aprender irá fazer atividade, porque o importante aqui não é necessariamente a nota, não é o que eu estou aprendendo da discussão. Nós estamos aí há 4 aulas para basicamente terminar a disciplina, que é uma disciplina essencial. Nas 2 últimas aulas eu vou focar em fichamento direto, fichamento indireto, como é que faz um projeto, que é coisas que vocês irão utilizar. Tudo isso aqui que vocês estão ouvindo, vocês irão utilizar em todas as disciplinas. Né? Em todas os componentes. E vocês irão precisar muito desse componente quando vocês estiverem no TCC. Aí é que vocês vão dizer, nossa, por que eu não prestei atenção? Por que é que eu não estudei o conteúdo como eu deveria? Porque é lá que vocês vão precisar rapidamente. Pois é, já tem disciplina que pediu fichamento, que é o que eu digo. Eu disse, essa disciplina ela precisava ser uma carga horária maior. Na universidade onde eu estava, ela foi uma discussão muito séria e a gente conseguiu colocar essa disciplina. 3. São 3.
durante o curso de pedagogia, os futuros pedagogos e pedagogas têm ela 3. 1, 2 e 3. A 1, a gente dá essa noção geral do que é ciência, do que é pesquisa, do tipo de pesquisa, do tipo de ciências e tal e tal. A 2, a gente foca aí dá uma introduçãozinha nesses principais trabalhos acadêmicos, como fazer uma capa de trabalho, uma contracapa, o que é uma folha de rosto, como é que elabora o sumário, como é que faz um fichamento, como é que faz uma resenha. E na 2, a gente foca especificamente nos trabalhos acadêmicos. E aí já começa a produzir o projeto, o rascunho do projeto de pesquisa. E a 3 sai com o projeto de pesquisa pronto, que é aquilo que vai pesquisar. Né? Então, eu vejo muita dificuldade. Eu estava ontem mesmo com alunos do mestrado com muita dificuldade, que não sabia o que é o método que vai usar, não sabia o que era. E me diz aqui, professor, não sabia. Eles queriam que eu dissesse a eles. Né? No mestrado, não sabia método, não sabia o que era. Não sabia. Essa questão metodológica, não sabia. E aí, se você não sabe, não tem como você desenvolver uma pesquisa. Porque eu não falo em pesquisa se eu não falo em método. Né? É como eu disse na aula anterior, quando eu tratei dos métodos. Segundo um estudioso, a ciência é uma ciência dos métodos. Falar de ciência é falar da história dos métodos. Porque eu não posso falar de ciência sem eu falar de método. Mais alguma pergunta? Então, na próxima aula, eu vou tratar de ética de pesquisa e vou entrar rapidamente em tipos de trabalhos acadêmicos. Vou começar por fechamento. Vá, Nayane. Outra dúvida que surgiu é na aula 9. Lá na rota de aprendizagem tem a leitura do texto Aspectos Teóricos e Conceituais, módulo Método de Pesquisa, página 11 ao 27. Esse daqui também eu fiquei em dúvida de qual texto que se relaciona. Qual é a atividade da aula 10? Não é atividade, é na rota de aprendizagem que tem, fazer a leitura do texto. Aí eu fiquei sem saber qual era o texto, se era da rota, porque na rota não tinha nenhum até 27 páginas, só menos quantidade. Na aula 10. Na aula 9. Ah, na aula 9. Na aula 9, aí tem lá no roteiro de aula. Peraí. Vou voltar na aula 9. Aí tem material base. Não, material complementar. Método de pesquisa, página 11 ao 27. Aí eu fiquei sem saber qual é esse texto. Gente, texto, aspectos teóricos e conceitual. Módulo, métodos de pesquisa, página 11 a 12. O módulo está cortado aqui, ó, gente. No material complementar? Sim. Seria esse o que é pesquisa? Você tem que abrir o material, ó. Ó o que diz aqui, ó. Observe. Material complementar, certo? Aspectos teóricos metodológicos, métodos de pesquisa. É o módulo. Já estou com ele aqui aberto. Qual é o texto? O texto é da página 11. Página 11, que é... Ó, eu coloco o título do texto. Aspectos teóricos e conceituais. Ó aqui ele. Olha o texto aqui. Aspectos teóricos e conceituais. Na unidade 1. Tem como mostrar a tela? Tem, espera aí, deixa eu mostrar aqui. Esse módulo aqui, ó. Deixa eu fechar. Esse módulo aqui, ó. Cadê ele? Ó, esse módulo aqui. Não tá aparecendo. Vai aparecer, espera um pouquinho. Ah, tá. Método de pesquisa. Ó, método de pesquisa é o módulo. Deixa
Deixa eu ir para cá, senão ele não diga, viu? É porque não tem 27 páginas, por isso que eu fiquei na dúvida. Método de pesquisa é um modo... Olha ele aqui, ó, gente, ó. Da página 11, olha ele aqui, ó. Aspectos teóricos e conceituais. Peraí, deixa eu localizar aqui. Eu vou interromper a aula para não ficar tão longa gravada, mas a gente pode continuar, certo? Ok. Até porque a gente está virando dúvida. O que é método? Não tô achando.